Qual a posição da doutrina espírita diante do aborto praticado pela mulher que engravidou por estupro? Então, essa é uma questão muito delicada, que deve ser estudada, como já dissemos anteriormente, em conexão com outros estudos para que seja compreendida de maneira muito clara, não é? Primeiro respondendo que mesmo dentro da doutrina espírita, nem todas as pessoas, nem todos os espíritas e nem todos os espíritos concordam sobre uma série de temas e assuntos. Mas existem ainda opiniões que são pessoais. Então é preciso ouvir todos os lados e reflexionar sobre todos eles para enxergar qual seria a mais lógica e a mais sensata. E aqui existe maior comprovação, não é? Eu sugiro que a gente estude dentro do site do Projeto Saber e Mudar que coordenamos. Lá existe uma parte que se chama Grandes Temas, com mais de 50 temas. Um deles é o aborto, tudo em ordem alfabética. Um dos primeiros é o aborto. Ali nós colocamos vários textos de obras diferentes, de autores diferentes, para a gente pensar, não é? E que tratam, são 22 textos que tem lá até agora, né, e que naturalmente com o tempo serão acrescentados. E acessem aí, você vai ver o link, né, desse canal específico, dessa parte específica do site, dessa seção do site sobre o aborto. E eu sugiro que a gente estude aquilo lá com muita atenção, porque tem uma coisa também, os vídeos são muito interessantes para a gente estudar, para a gente discutir os temas, mas não substitui a leitura. A leitura é muito importante, porque a leitura é feita no recolhimento. A leitura e a escrita, ela nos induzem a um aprofundamento, a um detalhamento da questão, né? Então é importante que cada um estude esse assunto sobre o aborto dentro das obras espíritas, e não espíritas também, para poder pensar mais detalhadamente sobre aquele assunto. Agora, para não deixar sem resposta, nós vamos colocar aqui uma resposta muito exata que foi dada por Divaldo Pereira Franco sobre esse tema específico do aborto relacionado como consequência de um estupro. Veja só como foi. É uma entrevista que ele deu em 13 de abril de 2008 para a revista eletrônica O Consolador. A pergunta foi: qual deve ser, à luz do Espiritismo, a posição de uma jovem e sua família diante de uma gravidez originada de um estupro? Divaldo respondeu: embora lamentável e dolorosa a circunstância traumática da ocorrência, é dever da jovem e dos seus familiares manterem a gravidez, auxiliando o espírito que se reencarna em situação aflitiva e angustiante. Compreende-se a dor da vítima e dos seus familiares. No entanto, não se tem o direito de matar o ser reencarnante que necessita do retorno naquela maneira a fim de crescer para Deus. Não raro, esses seres que renascem nessa conjuntura tornam-se amorosos e profundamente agradecidos àqueles que lhe propiciaram o recomeço terrestre, a mãe e os familiares. Você veja que esse posicionamento ele é muito claro, né? E traz uma informação que talvez muitas pessoas fora do espiritismo e mesmo muitos espíritas não pensaram, não é? Porque se pensa assim, então a mãe é obrigada a sofrer aquele peso psicológico e emocional para o resto da vida, ter que criar uma criança que foi fruto de uma violência tremenda que ela passou, não é? E que vai fazê-la pensar a respeito do que ela vivenciou para o resto da vida. Então veja bem a resposta de Divaldo Franco, não é? Compreende-se a dor da vítima e dos seus familiares, no entanto não se tem o direito de matar o ser reencarnante que necessita do retorno daquela maneira. Quer dizer, se esse espírito veio nessa condição traumática, há razões profundas e distantes no processo reencarnatório para se passar por isso, não apenas ele, mas a família, a mãe, todos, não é? Então, isso não dá o direito à mãe ou a quem quer que seja de matar o espírito que está vindo. Nós não temos esse direito, não é? Então,
Como muitos dizem, a mulher tem direito sobre o seu corpo. Mas o suicídio também é uma coisa que acontece pelo mau uso do livre-arbítrio. Ela também tem o direito, a pessoa também tem direito de se matar. Um corpo que não foi criado por ela, não foi desenvolvido por ela, que levou milhões de anos para se desenvolver através dos processos biológicos e reencarnatórios. Não temos esse direito é apenas do Criador. Né? Nós temos direito ao uso da liberdade de pensamento e de ação, mas sabendo que para tudo existe uma consequência e que temos a arcar com essa consequência para o nosso próprio aprendizado e para a nossa própria felicidade, sem fugas, porque não adianta a fuga, não é? A gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que estamos fazendo. Não é? Então é a questão do imediatismo, não é? Sempre está se pensando no presente, no agora, sem vislumbrar o futuro. Né? Quando a gente consegue passar por uma situação difícil sem comprometer-se e sem causar mal a ninguém nem a nós mesmos. Então, olhando para o futuro, muitas vezes, aquela criança que está vindo nessa situação, ela vai ser profundamente grata e amorosa com a família. Vai ser um motivo de alegria para a família no futuro. E ainda que não há justificativa para o assassinato, que o aborto é um assassinato. Né? Então são questões que a gente deve analisar com muito cuidado para não distorcer e para enxergar o verdadeiro sentido de cada coisa. Como o Espiritismo vê casos em que a gravidez acontece mesmo quando houve o uso de contraceptivos e a mulher se declara emocionalmente despreparada para ser mãe? A gente vê nesses casos a interferência direta do plano espiritual, que apesar das injunções humanas, das interferências, das fugas, atua de maneira precisa quando necessário e quando quer, e quando julga que aquilo vai ser bom e necessário para o aprendizado da mãe, do pai, do casal e também do reencarnante. Então a gente vê claramente aí que apesar de todos os cuidados, ainda acontece a gravidez. E no caso da mãe, como afirma a pergunta, ou como propõe a pergunta, ela se declara emocionalmente despreparada para ser mãe. Mas baseada em quê ela se diz despreparada? É uma desculpa para fugir da responsabilidade. Evidentemente, nós como seres humanos em processo evolutivo aqui na Terra, ainda derrapamos, tropeçamos assim desastrosamente nos problemas que nos são propostos pela vida. Não é? Então erramos demais. Mas como é que vamos aprender se não é exercitando? Lembro de uma obra de Chico Xavier, psicografada pelo Espírito Emmanuel, e que ele está tratando a respeito da educação infantil, e a pergunta que vem, ou que ele mesmo propõe ali, é assim: por que Deus oferece às vezes para pais completamente despreparados a oportunidade de ser pai e mãe? Por que Deus dá a essas criaturas sabendo que elas vão falhar? Aí ele diz assim: como é que se aprende a ser pai e mãe? Sendo pai e mãe. Então vai ser pelo exercício que nós vamos aprender. Não é? Vamos tropeçar, mas quando nós temos a boa intenção de acertar, apesar de todos os sacrifícios, nós vamos colher méritos para o cumprimento daquela missão. Não é? Então o que não podemos é fugir, porque não adianta fugir. A lei universal, as leis espirituais vão catar a gente mais adiante para trazer de novo para o problema para a gente aprender. Uma vez que se Deus está nos proporcionando aquela oportunidade e aquela responsabilidade, é porque temos condição de cumprir, ainda que a gente tropece. Não é? Então vai ser assim que a gente vai aprender. Então não existe justificativa de dizer não tenho preparo para ser mãe, então vou fazer o aborto. Negativo, de jeito nenhum. Né? Vamos aprender exercitando. E às vezes a gente é tão covarde, não é? Que a gente quer fugir de tudo. Só que muitas pessoas, mesmo que a princípio não querem aquela responsabilidade, passado alguns anos vão entender que aquilo foi fantástico para a sua evolução, não é? E que trouxe uma série de alegrias, que trouxe uma nova perspectiva para o sentido da sua vida. Então é só vivenciando que a gente vai saber. É como tomar injeção. A gente infantil ainda não quer a dor da picada, que é uma bobagem perante os benefícios que a gente vai colher. Então, da mesma forma, nesse caso como em tantos, nunca a fuga vai ser justificativa
para não cumprir o papel que nos foi colocado pela vida e que muitas vezes nós pedimos antes de reencarnar. E se não pedimos, foi proposto pelo plano espiritual superior, pelos nossos orientadores, como forma de aprendizado e como forma também de resgate dos erros clamorosos que já cometemos no passado. É muito importante a gente dizer uma coisa aqui. As pessoas que já realizaram um aborto precisam e que às vezes carregam esse peso que é levado em consideração ou é abafado, precisam ter muito claro que haverá a chance de retificar o seu erro. Deus não condena ninguém à dor eterna. Nós, neste caso, como em todos os outros, teremos a chance bendita e feliz da retificação. Vamos ter que trabalhar por isso, claro. Vamos sofrer empeços e dificuldades, como é natural, mas vamos vencer. Às vezes, no passado, quando cometemos esse tipo de atitude impensada ou pensada de maneira errada, nós sofremos influências que também serão pesadas pela justiça universal. Não poderemos fugir da nossa responsabilidade, mas Deus é misericordioso, assim como a sua justiça. E haverá sempre a chance de retificação do problema. No filme Deixe-me Viver, Clóvis Vieira, no tratamento do seu roteiro, na condução de sua obra cinematográfica, mostrou isso também. Mostrou a responsabilidade de nossas atitudes, mostrou o comprometimento de todos os envolvidos na situação, mostrou o trabalho do plano espiritual, dos amigos espirituais, dos médicos, dos tarefeiros, para nos auxiliar em todas as situações, mas também mostrou a esperança, como está também na literatura espírita, que descreve em detalhes a questão do aborto, que podemos sempre retificar os nossos atos, e que tanto a mãe, quanto o pai, quanto a criança, que é um espírito, vão se reencontrar e terão a chance de aprender e de ser felizes. Se estamos agora num grau de responsabilidade, de conscientização maior a respeito de nossas atitudes, graças a Deus, sofremos sim o peso do arrependimento muitas vezes, mas isso é libertador. Por que é que vamos dar um peso maior do que já tem, do que já existe nessa situação? Não, não, não. A gente tem que ter responsabilidade, assumir o que fez lá dentro de nós, não justificar, mas saber que temos o futuro pela frente e que vamos, sem dúvida, retificar todas as nossas atitudes. E que embora haja um sacrifício, haverá muita alegria e muita felicidade, né? No final, que todos nós vamos evoluir e vamos deixar para o passado os nossos erros. Isso é sempre muito importante a gente levar em consideração.